Deus, desde que chegamos aqui, desde que começamos a louvar o Senhor, nós temos clamado pela presença do Senhor. Nós temos clamado pela manifestação da presença do Senhor no nosso meio, pelo derramar do seu Espírito Santo no nosso meio, mas nós precisamos entender que há um princípio dado por Deus para o derramar da presença dele no nosso meio. E a palavra do Senhor diz que: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, tenha misericórdia, tenha compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa as tuas sentenças e tem razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe, e sei que desejas verdades no íntimo e no meu coração, ensinas a sabedoria. Purifica-me com ispo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo da tua alegria, e os meus ossos que esmagaste exultarão. Sabe, meus irmãos, há um princípio aqui dado por Deus para a manifestação da presença dele no nosso meio. Sabe, há a necessidade de nós reconhecermos que nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E uma pergunta que nós precisamos responder neste momento: nós temos confessado a Deus os nossos pecados? Temos chegado na presença daquele que é santo e pedido a Ele que limpa-nos das nossas culpas, dos nossos erros, das nossas falhas? Sabe, é momento de nós nos achegarmos a Deus neste momento. Nós temos a oportunidade de, na presença do Senhor, do Rei dos Reis, pedir a Ele misericórdia de nós que somos pecadores miseráveis, e pedir a Ele que nos limpe. Sabe, nós não estamos nos apresentando diante de uma equipe de louvor, nós estamos apresentando diante do Santo, do Rei do Rei, do Senhor dos Senhores, que é santo. Por isso a necessidade de nós pedirmos a Ele perdão pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Não sei como você quer fazer isso nesse momento, mas a verdade é que nós temos essa oportunidade. De repente, se você se sentir vontade, ajoelhe-se. Se você sentir necessidade de sentar, sente-se. Mas o que você quiser fazer, faça. Mas o que eu te clamo junto nessa noite é pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É momento de nós pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados. Nós clamamos aqui pela manifestação da presença dEle, mas há uma condição para a manifestação da presença dEle no nosso meio: é de pessoas, de corações arrependidos, pessoas dispostas a abandonar o seu erro, a abandonar o seu pecado. Sabe, há necessidade de nós nos arrependermos. Senhor, nós clamamos a Ti nessa hora, ó Pai. Clamamos a Ti nessa noite, Senhor, pedindo ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós purifica-nos, ó Deus. Limpa de nosso pecado, Senhor. Pai, como nós temos falhado diante do Senhor que é santo, ó Pai. Como nós temos falhado, ó Deus, diante da Tua presença, ó Deus, que deseja ver verdades em nós, ó Deus. E muitas vezes, ó Pai, nós enganamos a nós mesmos, achando, ó Deus, que já Te agradamos, simplesmente vindo ao culto, indo a uma célula, quando na verdade o Senhor deseja muito mais de nós, deseja em nós uma verdadeira atitude de um coração arrependido. Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, Senhor. Como nós precisamos do Senhor, ó Pai. Como nós precisamos da ação do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque sabemos, Senhor, que quando nós pecamos é contra o Senhor, nós desagradamos ao Senhor. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, viver longe da Tua presença. Não nos deixe, Senhor, viver, ó Deus, longe, ó Deus, da face do Senhor, que é santo, ó Pai. Nós queremos sim, ó Pai, a manifestação da presença do Senhor no nosso meio. Nós queremos sim, ó Deus, o derramar do Espírito Santo do nosso meio. Mas, ó Deus, nós queremos também, ó Deus, abandonar os nossos erros, ó Pai. E nessa noite, ó Deus, nós tão somente reconhecemos, ó Pai,
a santidade que há em Ti, ó Pai, e a nossa necessidade de caminharmos rumo ao Senhor, caminhar, ó Pai, em acordo, ó Deus, com aquilo que o Senhor é, porque o Senhor é santo. Ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Deus. Recebe, Senhor, o nosso pedido nessa noite de misericórdia, ó Deus. Ó Deus, a nossa reconciliação com o Senhor nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus nós te oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Louvado seja Deus por tudo aquilo que Ele é, porque o Senhor é maravilhoso, meus irmãos. Sabe, o Senhor é santo. Sabe, nós precisamos entender que para nós recebermos a manifestação da presença do Senhor no nosso meio, nós precisamos largar mão do nosso pecado, conhecer, deixar de enganar a nós mesmos. Não é porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, engana a si próprio. Então nós entendemos que nós somos pecadores e para entrar na presença do Senhor que é santo, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, largar a nossa vida pecaminosa. Sabe, o pecado na vida de um cristão, ele não pode ser algo de uma prática contínua. Se ele acontecer, deve ser como um escorregão, um deslize, e logo o cristão deve se colocar de pé novamente, clamando pela presença do Senhor. Essa foi a postura de Davi. Davi, ele tinha esse texto lido aqui, é quando ele foi repreendido pelo profeta, quando ele cometeu um pecado com Batseba, e ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim, longe da sua presença não há vida, tem misericórdia de mim, contra o Senhor eu pequei, só contra ti eu pequei, tem misericórdia de mim. Sabe, nós precisamos sim, irmãos, deixar de sermos meramente religiosos e achar que o fato de nós dizermos que nós somos da Igreja Batista Missão e Vida, que nós vimos aqui no culto, que nós frequentamos uma célula e que isto basta, não precisa de uma mudança no íntimo do nosso ser. Sabe, nós precisamos rever esse nosso conceito, porque a palavra do Senhor nos chama a isso. Sabe, uma postura meramente religiosa é a atitude que muitos outros têm aí, muitas religiões que arrastam multidões, mas nós entendemos que o nosso Deus requer de nós uma postura verdadeira. Sabe, o Senhor sonda os nossos corações. Lá em Salmo 139 ele diz isso. Sabe, e neste momento, quando nós vamos consagrar ao Senhor as nossas ofertas, os dízimos, consagrar ao Senhor, nós precisamos ter esse entendimento também, de que quando nós não reconhecemos a provisão do Senhor sobre as nossas vidas, nós pecamos contra o Senhor. Nós achamos que somos nós, é o nosso conhecimento, é o fruto do nosso esforço que está nos dando aquele salário que recebemos, a casa que nós temos, a condição de pagar ali as contas. Então nós pecamos, porque na verdade é o Senhor quem nos dá a condição, é o Senhor quem faz, com que toda manhã o sol brilhe sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas, que nos dá a condição. Então, meus queridos irmãos, quando nós deixamos de reconhecer a provisão do Senhor, nós pecamos, nós falhamos, nós perecemos, nós sofremos, nós passamos pelo deserto escaldante. Então há necessidade de nós reconhecermos a provisão do Senhor, contribuindo para o reino dele, deixando de ser mesquinhos, miseráveis, achando que nós mesmo que somos provedores, que nós mesmos que conquistamos. Eu gosto muito do texto lá de 1 Samuel, da oração de Ana, quando ela diz que o Senhor pega alguns na cinza e coloca eles sentados como príncipe, e pega uns que estão sentados lá em cima e rebaixa ele. O Senhor tira a vida, o Senhor dá a vida. Ele tem o controle de tudo. Sabe, nós precisamos reconhecer que não é também valores exorbitantes, não é a quantidade de cifras, o número que vai agradar a Deus ou não. O que o Senhor sonda é o íntimo do nosso ser. Tem a passagem bíblica lá daquela senhora, que deu algumas moedinhas, mas ela deu tudo o que ela podia, sabe, ela deu o coração dela, e é isso que nós precisamos. Agora a pergunta é para as nossas vidas: como está o nosso coração?
Onde nós temos colocado o nosso coração? Sabe, nós precisamos entender isso. E o Senhor nessa noite, Ele quer falar conosco, né? Ele sabe das nossas vidas, sabe? Ele sabe daquilo que precisamos ouvir. E eu quero orar por você que veio, né, preparado para ofertar, para devolver, para entregar o dízimo. Você que deseja contribuir, né, reconhecendo a provisão do Senhor, pega aí a sua contribuição. Nós queremos orar, né? De repente você neste momento entendeu também que quando nós deixamos de reconhecer que é o Senhor quem provê para as nossas vidas, nós pecamos, nós falhamos, sabe? Então eu quero orar por você também. O Senhor não deseja, meus queridos irmãos, nos ver sofrendo, perecendo, mas também não deseja nos ver sendo egoístas, avarentos. O Senhor, Ele é o autor da vida, né? E para isso é necessário que nós o coloquemos em primeiro lugar, reconhecendo as provisões dEle. Quero orar por você, né? Pega aí a sua contribuição. Você que não veio preparado, mas entendeu a necessidade de reconhecer o cuidado do Senhor, né? Coloque a sua vida diante do Senhor neste momento. Queremos orar também por você. Oremos. Pai querido, Deus santo, nessa hora, Senhor, nós consagramos a Ti, ó Pai, os dízimos, as nossas ofertas, ó Pai. Consagramos a Ti, ó Deus, a nossa vida, Senhor. Entregamos ao Senhor, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor receba como cheiro suave, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, fazer troca com o Senhor. Nós não queremos, Senhor, fazer, ó Deus, barganha com o Senhor. Mas tão somente, ó Deus, como oferta de gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa saúde, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela saúde da nossa família, Senhor. Obrigado, ó Deus, por aquele prato de comida que tem na nossa mesa, na mesa de toda a nossa família, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, obrigado pelo livramento que o Senhor nos dá, ó Deus. Nós queremos tão somente reconhecer o cuidado do Senhor sobre aquilo que entendemos e ainda assim, Senhor, sobre aquilo que nós nem percebemos, mas o Senhor já está a cuidar de nós, está a nos livrar, ó Deus, de algumas coisas que vêm a nos prejudicar. Muito obrigado, Senhor. Receba como cheiro suave, ó Deus, a nossa contribuição. Em nome de Jesus que nós te oramos, Senhor. Amém. Ao som do louvor, você tem oportunidade? O seu brilho claro, tão claro, o seu brilho Louvado seja Deus, adorado seja o Senhor. As crianças, né, esteja acompanhando a Isabela, né, a palavra do Senhor vai estar ali de uma forma especial, sendo revelada a elas, através do amor, do carinho do Senhor. Então as crianças acompanhando a Isabela. Meus irmãos, enquanto as crianças vão saindo, né, em atitude de adoração ao Senhor, em reverência à palavra do Senhor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 24, 14 e 15. Sabe, nós precisamos rever a cada dia a nossa postura diante de Deus, como nós temos nos portado diante do Senhor, como nós temos andado na presença do Senhor, como nós temos nos comportado diante daquele que não dorme, diante daquele que tudo vê, diante daquele que sonda os nossos corações, sonda as nossas vidas. Josué 24, versículo 14 e 15. Sabe, nós precisamos rever como temos nos portado, qual tem sido o nosso comportamento, as nossas atitudes diante do Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós esquecemos que nós temos um Deus que sonda os nossos corações, sonda as nossas vidas, sonda os nossos comportamentos, e
e agimos como uma pessoa qualquer. Esquecemos de quem é aquele a quem nós servimos, a quem nós fizemos um dia uma aliança. A palavra do Senhor em Josué 24, 14 e 15 diz assim: agora tema o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Pai querido, Deus Santo, fala conosco nessa noite, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, na dependência do Senhor, querendo, Pai querido, ouvir a voz do Senhor, e nós pedimos mesmo, Pai, manifesta a Tua graça, Senhor, no nosso meio. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, o agir do Senhor. Nós já reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas falhas, mas nós dependemos, ó Pai, da ação misericordiosa do Senhor no nosso meio. Por isso, fala conosco, ó Pai, derrama do Teu Espírito Santo, passeia no meio da Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Meus queridos, a Bíblia afirma que aquele que foi lavado e remido, né, aquele que um dia entregou sua vida ao Senhor, ele tem a mente de Cristo, né, tem o coração voltado para o Senhor. Né, e diante de tal realidade, né, é determinante que as nossas ações, elas condigam com a fé que nós professamos. Né, aquele que foi lavado e remido, ele tem a mente de Cristo, ou seja, vive com a mente do nosso Senhor. Por isso é necessário, meus irmãos, que não somente a nossa mente, as nossas intenções, mas também as nossas ações condigam com a fé que nós professamos. Sabe, uma realidade é que muitas vezes nós professamos, nós dizemos, mas as nossas atitudes não condizem com a nossa fé. Né? Diante dessa realidade, né, nós precisamos responder como nós temos nos portado diante de Deus. Como tem sido a atitude? Aquele que foi lavado e remido, ele tem a mente de Cristo. Mas como nós temos nos portado diante de Deus? Sabe, o nosso estilo de vida, ele evidencia que de fato nós somos servos de Deus? Sabe, eu não baseio uma pessoa se ela é cristã ou não aqui dentro do salão. Aqui dentro é todo mundo comportando bonitinho, todo mundo comportando certinho, mas a pergunta é, o nosso estilo de vida, quando nós descemos aquela escada ali, quando nós levantamos na segunda-feira, quando nós saímos para as nossas atividades, o nosso estilo de vida, quando ninguém nos vê, quando ninguém da igreja está nos vendo, evidencia que de fato nós somos realmente servos de Deus? Evidencia que de fato um dia nós reconhecemos o nosso caminho pecaminoso e fizemos uma conversão e voltamos a nossa origem, que é Deus? Sabe, nosso estilo de vida, há uma necessidade gritante de nós adorarmos a Deus, não somente com palavras, mas com atitudes, com ações. Há necessidade. Sabe, o caminho da vitória, ele se dá quando definitivamente nós nos santificamos ao Senhor. Sabe, o caminho em que nós almejamos chegar, que nós almejamos alcançar, a vitória em nossas vidas, diante dos nossos sonhos, diante das nossas necessidades, diante do anseio por algo louvável diante do Senhor, ele se dá quando nós nos santificamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Sabe, Josué, nós precisamos entender o contexto em que esse texto de Mateus 24, e 14 e 15 foi dito. Quando Josué chama
o povo de Deus a uma consagração ao Senhor. Sabe, Josué, ao conduzir toda a nação rumo à conquista da terra prometida, antes ele havia consagrado ao Senhor, se colocado na presença de Deus, lá em Êxodo 24, 13, quando Moisés foi subir para a presença de Deus, o seu auxiliar, Josué, estava junto com ele. Então nós precisamos entender que no caminho da vitória, no caminho das nossas conquistas, por mais, eu vou usar o termo aqui, por mais retas que seja, ela precisa se dar quando nós nos santificamos ao Senhor, quando nós entregamos verdadeiramente por completo a nossa vida nas mãos do Senhor. E a pergunta é: será que nós temos nos santificado ao Senhor? Será que nós temos entregado realmente a nossa vida ao Senhor? Será que nós temos feito aquilo que nós cantamos aqui? Sabe, muitas vezes nós fazemos isso, cantamos: santo, vem Senhor, vem. Mas a nossa vida, a nossa conduta não condiz com isso, por isso não há a manifestação que nós aqui clamamos, que nós pedimos. Josué, ele teve êxito na sua caminhada, mas ele teve uma vida anterior, uma vida ali diante do seu progresso, de santificação na presença do Senhor. Leiam quando estiver em casa, lá na sua leitura diária, Êxodo 24, 13. Moisés, ao subir para se consagrar ao Senhor, lá estava Josué com ele, antes dele ser chamado, antes dele ser colocado nessa posição. Então, meus queridos irmãos, no caminho, da nossa vitória, por mais reta que seja, ela se dá diante da santificação, da consagração total ao Senhor. Muitas vezes nós achamos que a nossa luta, a nossa batalha, é uma batalha no âmbito da família, no âmbito de pagar uma conta, honrar com os compromissos, e achamos que tudo isso já se basta, mas na verdade há princípios dados por Deus, que é a consagração, a santificação ao Senhor. Sabe, foi dessa forma que Josué conduziu a nação de Israel rumo à terra prometida. E nós precisamos entender que na escolha da santificação, existem alguns passos a serem dados, alguns princípios a serem tomados. E nós, como povo de Deus, meus irmãos, nós precisamos urgentemente, gritante, colocar em prática aquilo que o Senhor fala conosco. Sabe, uma coisa nós temos, é que nós somos indesculpáveis diante da nossa caminhada. O Senhor fala e fala novamente. A verdade é que muitas vezes nós não colocamos em prática as orientações do Senhor para nossas vidas. Por isso nós sofremos, por isso nós perecemos, por isso nós não conseguimos vitória diante das nossas vontades ali, dos nossos desejos, sabe? E o primeiro passo no caminho da santificação é, sem sombra de dúvida, meus irmãos, temer ao Senhor, temer a Deus. Sabe, Josué disse: agora, pois, tema ao Senhor. Josué, ele sabia na prática o que era temer ao Senhor. Afinal, ele já tinha uma vida de consagração ao Senhor, de temor ao Senhor. Por isso ele foi um valente na presença ali diante do Senhor, conduzindo a nação de Israel. Agora, pois, tema ao Senhor. Lá em Provérbios 9, 10 e 11, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se almejamos ser pessoas sábias, ser pessoas abençoadas na nossa caminhada, é necessário, sem sombra de dúvida, buscar a santificação, e um primeiro passo é temer ao Senhor. A verdade, meus irmãos, que muitas vezes nós não tememos a Deus. Nós batemos no peito e falamos: eu sou capaz, eu vou e vou fazer, e não tememos a Deus. E a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor é visto no cristão através de uma atitude de reverência. Uma atitude de reverência. Reverência vem do princípio de respeito.
Sabe, nós precisamos entender quem é Deus, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, sobre tudo que há. É entrega total, meus amados irmãos, ao Senhor, entrega total das nossas vidas aos cuidados do Senhor. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós não entregamos, nós não temos essa atitude de reverência, porque nós não entregamos ao cuidado do Senhor. Precisamos, urgente, meus queridos, reconhecer a miséria em que nós vimos. Quantas e quantas vezes nós achamos que nós podemos, que nós somos capazes. Sabe, nós não passamos de miseráveis pecadores, pessoas que muitas vezes vivemos de aparência e enganamos a nós mesmos. Sabe, nós precisamos entender que reverência a Deus é reconhecimento pleno, né, de tudo que Deus representa para as nossas vidas. Nós precisamos entender que Josué, ele reconhecia a grandeza de Deus e o seu poder. Sabe, Josué, ele reconhecia, ele sabia, porque ele havia se consagrado ao Senhor. Ele era uma pessoa que caminhava em verdade na presença do Senhor, e não somente de aparência. Sabe, ele havia, diante da sua postura de reverência ao Senhor, de temor ao Senhor, por saber quem ele era, ele viveu momentos especiais na presença do Senhor, experiências profundas, quando diante do muro de Jericó, uma barreira intransponível, algo difícil de ser derrubado, através da ação de Deus, ali num momento tão especial, houve o manifestar da presença de Deus, e aquele muro foi ao chão. Sabe, Josué sabia, ele reconhecia o poder de Deus, quando diante de uma batalha, ele clamou ao Senhor, e a lua e o sol parou no lugar. Leia, meus irmãos, a palavra do Senhor. Nós precisamos deixar o futebol um pouco de lado, deixar a novela um pouco de lado, e meditarmos na palavra do Senhor. Sabe, nós precisamos meditar, ler a palavra do Senhor, pedir a direção do Senhor sobre as nossas vidas. A verdade é que muitas vezes nós não fazemos isso. E Josué, ele tinha uma atitude de reverência ao Senhor, de temor ao Senhor, e ele chama a nação de Israel a viver uma experiência, quando no versículo 24 ele diz: agora pois tema ao Senhor. Sabe, meus irmãos, a vida do cristão, a vida do homem, de mulher de Deus, ela precisa evidenciar temor ao Senhor, ela precisa evidenciar temor ao Senhor, e isso se dá através do nosso estilo de vida, sabe, os nossos comportamentos, o nosso estilo, como nós nos apresentamos ao Senhor, como nós nos apresentamos diante da sociedade, diante da nossa família. Isso demonstra se realmente temos temor ao Senhor ou não. Sabe, no caminho da santificação, um outro passo que nós precisamos dar é servir ao Senhor com sinceridade e verdade. É servir a Deus com sinceridade. Sabe, é um grande desafio, meus irmãos, servir ao Senhor com sinceridade e verdade. O termo sincero significa limpo, puro, sem cera, limpo, puro, ou seja, seja sincero de Deus. Sabe, nós precisamos servir ao Senhor com aquilo que nós temos, com aquilo que nós podemos, e a verdade é que nós muitas vezes nos apresentamos diante de Deus como um filho pedinte, que me dá, queremos isso, aquilo. Quando Ele nos dá, a gente vira as costas e vai embora, sabe? Mas para a manifestação da presença do Senhor, na busca pela santidade, nós precisamos dar esse passo, sem sombra de dúvida, que é servir ao Senhor com sinceridade, com verdade. Sabe, o Senhor não nos chamou para ficar tão somente colhendo as bênçãos dEle sobre a nossa vida. E se você não tem recebido a bênção da presença do Senhor sobre a sua vida, algo está errado, e não é com o Senhor dos Senhores, é com você. É conosco, nós falhamos. O Senhor está disposto a nos abençoar, a manifestar da presença dEle. Quando Adão, ali no jardim, falhou, o Senhor estava ali. Adão, cadê você?
e ele se escondia, mas o Senhor estava ali procurando por ele. Assim o Senhor nos procura ainda hoje, sabendo que nós somos sujeitos a erros, a falhas, mas muitas vezes nós não clamamos por misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, não reconhecemos o estado miserável em que nós nos encontramos. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos servir ao Senhor com sinceridade, com verdade. E o Senhor deseja isso do nosso coração. Nós não podemos dividir o nosso coração entre Deus e os nossos sentimentos. Quantas vezes há ódio no nosso coração, quantas vezes há rancor, quantas vezes há desejo de vingança em nosso coração. Sabe, nós precisamos entrar na presença do Senhor, se dispor a colocar na presença dEle com sinceridade, com verdade, clamando ao Senhor que nos limpe de toda a maldade. Sabe, nós somos seres naturalmente maus, sabe, a nossa natureza não é boa, mas glória a Deus por Jesus Cristo, que nos purifica, né, que nos dá um coração novo. Precisamos chegar na presença do Senhor e entregar, meus irmãos, tudo que somos, entregar por completo a nossa vida, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo que temos, né, todo o nosso ser, né, todas as nossas conquistas, né, sem reserva, precisamos entregar ao Senhor. Lá em 1 Crônicas, eu gostaria que você abrisse 1 Crônicas. 1 Crônicas 28, 9. Precisamos entender, meus irmãos, que o Senhor deseja manifestar da graça dEle no nosso meio, deseja nos dar vida, a verdadeira vida, mas há princípios para a manifestação da presença dEle. Sabe, nós precisamos entregar tudo ao Senhor, e para isso nós temos esse texto, quando Davi dá um conselho para Salomão, quando ele diz: e você, meu filho Salomão, reconheça a Deus, o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Sabe, nós precisamos entender que há princípios, a orientação de Deus para as nossas vidas, quando diz que sirva ao Senhor de todo o coração, sirva ao Senhor de todo o coração. Deus, meus amados irmãos, Ele vê a intenção do nosso coração, Ele vê o íntimo do nosso ser, por isso a direção do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos compreender. Muitas vezes nós conseguimos enganar a pessoa mais próxima de nós. Às vezes um familiar, um amigo, o seu líder de célula, aquela pessoa que você caminha, mas é bem próxima ali, aquela pessoa que serve a Deus. Muitas vezes nós achamos que conseguimos, que estamos enganando. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele conhece a motivação e os pensamentos das pessoas. E em várias outras partes da palavra do Senhor diz isso, que Ele conhece a motivação e os pensamentos. E a pergunta é para as nossas vidas: o que nos motiva a estar aqui? O que nos motiva a entrar neste salão nessa noite? Sabe, nós precisamos entender que nós não enganamos a Deus. Aquele que professa Senhor, Senhor, ele é desafiado a uma vida de verdade e de fidelidade ao Senhor. Sabe, nós somos mesmos desafiados. Eu louvo a Deus por Missão em Vida, porque aqui nós vivemos os princípios agradáveis a Deus. Nós procuramos ao máximo andar em retidão diante da vontade do Senhor. Sabe, nós precisamos entender, nós precisamos expressar, meus irmãos, sem sombra de dúvida, assim como Paulo, né, lá em Gálatas 2:20, que agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, essa deve ser a expressão do nosso coração, quando nós
entregamos a Deus tudo o que somos na busca pela santidade, na busca por uma vida na presença do Senhor, há a necessidade de nós entregarmos tudo o que somos ao Senhor. É o desafio que temos, irmãos, mas se queremos ser vencedores aí diante da nossa caminhada, não há vida distante da presença do Senhor. A vida que agora vivo, não mais vivo, mas Cristo vive em mim. É Jesus reinando, meus amados irmãos, sobre toda a nossa vida. E a verdade é que muitas vezes nós não nos comportamos dessa forma. Muitas vezes nós não agimos assim e por isso sofremos. Sabe, e na busca pela santidade, um outro princípio é deitar fora os deuses. Sabe, o desafio da santidade, ela se torna ainda mais real, né? Quando Josué, ele manda, aqui no texto lido, quando ele manda deitar fora os deuses, lançar fora os deuses. Sabe, Josué aqui deixa uma orientação de Deus para a vida, para o povo de Israel, que eles deveriam confiar somente no Senhor, deveriam confiar somente em Deus. Deuses lembra, meus amados irmãos, de ídolos, imagens, né? Deuses que muitas vezes nós levantamos em nossas vidas. Às vezes a gente tem uma interpretação que ídolo, imagem é somente aquilo que a gente vê em algumas religiões, quando na verdade nós também levantamos deuses na nossa vida. Em outros contextos e situações, deuses com D minúsculo, podem simbolizar algo que de repente vocês colocam ali como grande, maior do que Deus, o Senhor. Muitas vezes nós colocamos namorado, namorada, carro, filho, família, patrão, desejos da carne, sabe? E nós precisamos entender que quando nós colocamos algo em nosso coração acima de Deus, é um Deus que nós estamos levantando na nossa vida. E há necessidade, meus irmãos, na busca pela santificação, de deitar fora os deuses, de lançar fora. Quantas e quantas são as vezes que o Senhor nos abençoa, nos dando habilidades maravilhosas para executar tal tarefa, para fazer aí as nossas atividades. E nós, ao invés de glorificarmos a Deus, começamos a adorar o nosso talento, achando que nós somos capazes, que nós fazemos, que nós somos o tal. É um Deus que nós levantamos na nossa vida, meus irmãos. E a palavra do Senhor aqui no texto lido diz que Josué manda o povo de Israel a deitar fora os deuses. Nada, meus amados irmãos, deve estar na frente de Deus. Sabe, o Senhor nos abençoa, nos derrama as bênçãos que muitas vezes nós nem procuramos, quantas vezes nós nem almejamos, mas o Senhor nos abençoa. Sabe, o Senhor fez isso comigo, a igreja testemunha do Davi que o Senhor me deu, e eu já como Abraão, né? Já na terceira idade, o Senhor me abençoou, está lá em casa, me trazendo vida lá em casa, encheu a nossa casa lá de alegria, e é algo assim especial da parte de Deus, uma bênção assim grandiosa que o Senhor derramou no meu lar, no nosso lar, né? Que o Thales está aqui, né? Também. Mas ele tem o lugar dele, não pode ficar na frente de Deus, eu não devo colocar ele acima. Ele, ótimo, é bênção, os nossos filhos, esposa, marido, família, lar, carro, emprego, tudo, são bênçãos de Deus para a nossa vida, mas deve estar no seu devido lugar. E muitas vezes nós levantamos deuses, colocamos a nossa profissão, colocamos até mesmo algum lazer na frente de Deus, então nós perecemos. E Josué, sabendo dessa tendência que, assim como nós os dias de hoje, ele manda
deitar fora os deuses, lançar fora tudo aquilo que impede, meus amados irmãos, a nossa comunhão com o Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que Deus está nos direcionando, a orientação de Deus para as nossas vidas, porque é desejo dele viver em comunhão e não somente um relacionamento superficial com os seus, que somos nós. E às vezes nós nos contentamos simplesmente com um relacionamento superficial. Sabe, nós precisamos, quando nós sentimos que nós não estamos na presença do Senhor, como nós sabemos, como nós já entramos no Santo dos Santos, nós precisamos nos desesperar. Desesperar mesmo, meus irmãos. Sabe, essa deve ser a postura do nosso coração, porque quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver, não consegue ficar. Então, se você está satisfeito com uma vida morna, uma vida mais ou menos, algo de muito errado, clame a Deus por misericórdia, que abra o seu entendimento. Precisamos, meus irmãos, entender que longe do Senhor não tem vida. Então, muitas vezes nós levantamos deuses, nós precisamos pedir: Deus, abre os meus olhos, abre os meus entendimentos. Sabe, como eu disse, a questão do Davi, é maravilhoso chegar lá em casa, já vem pulando, sapateando, aquela coisa toda, é algo, uma bênção muito especial, sem medida, mas é uma bênção, o abençoador, a fonte, é o Senhor, e é a Ele que eu devo adorar, as provisões do Senhor sobre as nossas vidas, ótimo, o Senhor derrama, Ele quer nos abençoar, quer sim, mas a adoração é somente ao Senhor e não ao nosso trabalho. Quantas vezes, em função do nosso trabalho, nós deixamos de adorar a Deus, deixamos de buscar pela santificação ao Senhor, deixamos de nos consagrar ao Senhor. Sabe, eu gosto muito desse texto, porque ele nos chama ao confronto, nos chama mesmo. Aqui a palavra do Senhor, no versículo, no último versículo, diz, Josué, ele diz assim: agora decidam hoje, se vocês vão adorar a Deus, o Senhor, ou se vocês vão adorar os deuses dos seus antepassados, que adoraram além do Eufrates, Deus dos amorreus. Decidam hoje se vocês vão adorar a Deus, ou se vocês vão continuar com a vida como viviam. A escolha, meus amados irmãos, é hoje. Sabe, nós precisamos entender que assim é conosco. Não podemos deixar para depois. Quantas vezes nós deixamos para nos posicionarmos diante de Deus no dia de amanhã. Vou vencer esse pecado, vou vencer essa situação, e depois eu faço concerto com Deus, aí nós perecemos. Josué, ele chama o povo de Israel a necessidade de uma decisão. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Nós não podemos, meus amados irmãos, deixar. Na busca pela santificação, na busca pela presença de Deus, há necessidade de nós decidirmos. Decidam hoje a quem vocês vão servir. E aí, nós vamos servir a Deus? Nós vamos buscar pela santificação? Ou vamos continuar como nós caminhávamos? Sabe, a palavra de Deus nos chama à reflexão, nos chama a uma decisão. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer mais de nós. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos chama a uma decisão. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Decidam hoje a quem vocês vão adorar. É a palavra do Senhor para as nossas vidas, quando diz que, portanto, estejam com a mente preparadas, pronto para agir, estejam alerta e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, né? Mas, assim como Ele, que é santo e vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo.
Então a palavra do Senhor, meus irmãos, nos chama a uma atitude, a uma postura: sede santo, porque eu sou santo. A santificação, a busca pela santificação, a busca por uma vida na presença do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, e não de acordo com as nossas vontades, com o nosso querer, é uma escolha. Por isso a palavra do Senhor: decidam hoje, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sabe, a atitude é uma tomada de decisão, é escolher, meus irmãos, viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Sabe, quantas vezes nós tomamos essa postura de vou consertar isso, vou fazer aquilo, vou tomar essa decisão e depois eu volto, eu me conserto com o Senhor. E quantos não têm a oportunidade de voltar? Então, a palavra do Senhor é bem clara quando ela nos chama a consertar a nossa conduta, quando ela nos exorta que o Senhor nos observa. Sabe, nós precisamos entender que a decisão é nossa pela santificação. A decisão por uma vida de consagração ao Senhor, ela é nossa, ela é minha e sua, ela é meramente da nossa parte, porque o Senhor está disposto, mesmo sabendo do estado miserável em que nós nos encontramos, está disposto a se comparecer na nossa presença, assim como Ele fez com Adão. Mas qual escolha nós vamos fazer? A palavra, meus irmãos, é bem clara quando nos fala também das consequências em que quando nós escolhemos viver uma vida em cima do muro, quando nós escolhemos viver uma vida de qualquer jeito, há consequências, há desordem familiar. Quantas e quantas são as vezes em que há desordem na nossa família e nós simplesmente não entendemos, não compreendemos, não conseguimos. Nós precisamos olhar para nós mesmos e chamar a responsabilidade. A culpa é minha. A culpa é minha, eu não tenho buscado a santificação, eu não tenho buscado a presença do Senhor, eu não tenho me colocado como deveria, não tenho buscado, assim como Josué, a presença do Senhor. Quantas e quantos são os planos frustrados, lutas e lutas, batalhas que não se vencem, batalhas inimigos que não acabam. Sabe, aqueles que desejam ser encontrados pelo Senhor, há a necessidade de uma busca pela santidade, há a necessidade de se colocar em santidade diante da presença do Senhor. Sabe, nós precisamos começar, mas não começar amanhã, começar hoje, e não começar aqui no salão e terminar no amém aqui, quando descer a escada. Não somente isso, é começar e amanhã novamente, e ter isso como um estilo de vida. Sabe, meus irmãos, temer ao Senhor é viver experiências profundas. Sabe, o nosso Deus é o mesmo, nele não há sombra de variações. E quantas vezes nós entregamos a nossa vida no materialismo e não vivemos experiências com o nosso Senhor? Sabe, Deus é Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E a pergunta é: um dia nós nascemos de novo, não é mesmo? Um dia nós entregamos a nossa vida, um dia nós nos consagramos ao Senhor. E por que não vivemos experiência com o Senhor? Por que não vivemos? O que está acontecendo conosco? Sabe, temer ao Senhor é assim como Josué, viver experiências maravilhosas com o Senhor. É servir ao Senhor com verdade e fidelidade. É ser verdadeiro diante de Deus, meus irmãos. Sabe, o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa capacidade, e apesar de nós, Ele deseja nos usar. Sabe, servir ao Senhor é motivo para nós de alegria. Nós não devemos fazer isso como um arrasto, como nós estamos fazendo um favor para Deus, não. Sabe, nós
precisamos entender que é um privilégio servir ao Senhor, servir a igreja, o povo de Deus. Sabe, é privilégio para nós, porque nós sabemos que nós somos limitados, mas o Senhor, Ele deseja nos usar. Então, nós somos agraciados por Deus quando somos chamados, e Ele deseja usar cada um de nós para gerar vida. A verdade é, meus amados, que nós só queremos para nós, só puxar para nós, e não queremos transmitir aquilo que há em nós, a vida que há em nós, e nós precisamos entender isso. Jó, ele foi abençoado, né? Foi duplamente abençoado, mais do que isso, né? Depois que ele orou pelos seus amigos, depois que Deus falou assim, ora pelos seus amigos que eu vou ter misericórdia deles. Então Jó, ele orou, ele reconheceu o seu estado de miséria, orou pelos seus amigos e foi ricamente abençoado, tremendamente abençoado. Mas para isso, ele entendeu que ele precisava servir, mesmo naquele... Jó, quando ele orou, ele não estava no seu estado de, vou usar o termo, de um ser humano abençoado. Ele estava ali naquele estado de miséria, raspando-se com o caco, e ele orou. Então, nós precisamos entender que nós precisamos olhar para o nosso próximo. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Assim diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos servir ao Senhor com verdade, com fidelidade. O Senhor deseja, no íntimo da nossa miséria, nos abençoar. Sabe? Ele quer nos usar, quer fazer de nós, né, instrumentos abençoadores para a vida do nosso próximo. Mas a pergunta é, será que nós temos nos posicionado a ser um instrumento do Senhor? Será que da nossa boca tem saído palavras de bênção, das nossas expressões, da nossa atitude? Tem sido expressões, atitudes? Nós temos dado passos para abençoar as pessoas a quem nós conhecemos, a quem precisa? Sabe, nós precisamos ter coragem, meus irmãos, na busca pela santidade, de tirar tudo aquilo que nos rouba, que nos impede de adorar a Deus, tudo aquilo, ter a coragem, ter a força de tirar fora, tudo aquilo que nos impede de entrar na presença do Senhor. E nós sabemos disso. Eu louvo a Deus porque na sua infinita grandeza, Ele nos dá esse entendimento de compreendermos, de sermos indesculpáveis, porque nós sabemos o que nos impede de entrar na presença de Deus. Sabe, muitas vezes não são coisas grandiosas, muitas vezes são coisas pequenas. O maligno muitas vezes usa de iscas pequenininhas, de detalhes, para nos tirar da presença dEle. E nós precisamos buscar pela direção do Senhor sobre as nossas vidas. Pedir, Senhor, abra os meus olhos, o que tem me afastado do Senhor? O que tem me distanciado da presença? Por que eu não tenho mais caminhado com o Senhor como eu já caminhei um dia? Por que eu não tenho essa comunhão tão íntima, tão maravilhosa que eu já tive um dia? Sabe, apesar das nossas limitações, apesar da nossa miséria da qual nós vivemos, o Senhor, Ele deseja nos abençoar, Ele deseja caminhar de uma forma muito próxima conosco. Ele não está interessado no nosso estado pecaminoso, mas está interessado em nos tirar deste estado. Ele está interessado em nos abençoar, em nos dar vida, mesmo em meio à caminhada que muitas vezes não é fácil. Por isso, meus irmãos, há necessidade de nós buscarmos pela santificação, porque muitas vezes nós clamamos, como nós clamamos aqui no momento de louvor, mas não há a manifestação. O erro não está no Senhor dos Senhores, o erro não está em Deus. Ele está querendo nos abençoar, Ele está disposto a nos abençoar, mas as nossas atitudes, o nosso coração está distante dEle. Nós estamos expressando com palavras, mas no íntimo do nosso ser não há essa verdade sobre o clamor pela manifestação
da sua presença. Então, meus irmãos, nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Precisamos ser verdadeiros diante do Senhor, para que haja manifestação da presença dEle em nossa vida, para que haja manifestação da presença dEle na nossa família, nos nossos sonhos. Ele deseja encontrar verdades em nós, Ele deseja encontrar verdade no íntimo do nosso ser. Por isso, nós precisamos rever a nossa postura. Sabe, há necessidade gritante de nós revermos. O Senhor nessa noite nos chama a um posicionamento diante dEle. O Senhor nos chama a uma autoanálise. Agora, pois, tema ao Senhor e sirva com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrate e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, decidam hoje a quem irão servir. Decidam hoje. É tempo, meus irmãos, é tempo de nós deixarmos de enganarmos a nós mesmos. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Se vamos servir ao nosso próprio eu, enganando a nós mesmos, é tempo de decidir. Quer continuar assim? Continue, mas as consequências estão aí e são severas. Sabe, Josué, ele tinha uma convicção aqui que, quando ele disse que, porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. Sabe, nós precisamos assumir a responsabilidade de bater no peito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a começar de mim. Lá em casa nós serviremos ao Senhor. Eu vou me colocar na busca pela santidade. Eu vou me consagrar ao Senhor. Sabe, nós precisamos assumir essa responsabilidade. É dizer que, como servo de Deus, eu tomo a decisão mais importante e que eu abro mão de todos os meus valores, dos meus desejos, das minhas vontades. Eu abro mão de tudo o que tem quebrado a minha comunhão com o Senhor. Sabe, nós não podemos aceitar que nada nos tire da presença do Senhor. Nada, meus irmãos, nada, porque longe dele não há vida. Longe do Senhor não há vida. E a verdade é que muitas vezes nós temos deixado coisas pequenas nos afastar da presença do Senhor. Sabe, o Senhor deseja nos abençoar. O Senhor deseja derramar vida sobre nós. Sabe, eu já falei isso, há pouco tempo atrás eu falei sobre isso. Sabe, nossa origem, nós temos uma origem que é em Deus. Nós temos uma origem que é no Senhor. Eu falei sobre isso. Um pé de alface, por exemplo, para ele ter vida, ele está lá agarrado na terra, né? E ali ele tem vida. Você vai lá e está verdinho, está molhado, e ali, por quê? Houve uma palavra de Deus para a terra: produza os vegetais, produza ervas, produza tudo para que haja alimento. Produza. Então, houve essa ordem sobre a terra, e ela produz, ela cumpre com o seu dever. Mas quando foi fazer eu e você, quando o Senhor foi nos fazer, Ele disse: agora, pois, façamos o homem, façamos a mulher, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos uma origem. Sabe, muitas vezes nós desviamos dessa origem. E assim como aquele pé de alface, o pé de mexerica, aquela árvore, os ramos, os vegetais precisam estar agarrados ali na terra para ter vida, nós também temos uma origem. Nós não surgimos aqui diante de uma explosão. Nós temos uma origem, e a nossa origem é no Senhor. Agora, pois, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquele pé de vegetal lá, alface, seja o que for, se você arrancar ele, passa um dia, ele está murcho, passa 2 dias, está lá bem murcho, 3, amarelo, 4, uma semana ele está seco, chega ali, ele acaba. E assim somos nós temos uma origem que é em Deus. A partir do momento em que nós começamos a nos afastar de Deus, nós começamos também a perder vida. Aquele vegetal, aquele pé de alface precisa estar agarrado na terra para ele viver. E nós, com a nossa origem, não é na terra. Não adianta eu sempre chuchar o pé lá na terra, que não vai resolver nada. Mas afasta de Deus, que se começa a secar, nós começamos a perecer. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos uma origem que é em Deus.
Sabe, nós precisamos buscar pela santidade, nós precisamos entender que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, nós precisamos buscar pela presença do Senhor, não aceitar de forma alguma uma vida distante do Senhor, uma vida superficial. Sabe, o Senhor deseja verdade no nosso íntimo, Ele deseja sinceridade no nosso íntimo, Ele deseja nos ver caminhando na presença dEle e deixando de lado tudo aquilo que nos impede mesmo. E nessa noite nós queremos orar. Eu não sei como está a sua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite, né? Não era para ser eu quem ia ministrar aqui hoje, era para ser o pastor Jean, mas foi da vontade do Senhor que essa palavra fosse ministrada aos nossos corações, né? Porque Ele sabe das nossas vidas. Sabe, nós precisamos entender que há necessidade de uma busca pela santidade, há uma necessidade de nós entendermos que nós não somos como aqueles que caminham por aí, que não conhecem a Deus. Nós temos uma origem, nós temos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, e Ele nos chama a uma posição, a um posicionamento. E é tempo, meus amados irmãos, de nós deixarmos de enganarmos a nós mesmos. É tempo de nós buscarmos pela santidade. É tempo de nós mostrarmos isso através das nossas atitudes, através das nossas expressões, através da nossa forma de viver. E a pergunta é: como nós temos nos portado diante de Deus? Será que nós temos buscado mesmo por santidade? Será que nós temos buscado por temer ao Senhor? Será que há deuses levantados na nossa vida? Será que nós temos sido sinceros diante de Deus? Será que nós temos sido assim? Essa é a resposta que precisamos dar ao Senhor. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor, e eu gostaria, enquanto eles vêm, de te chamar a atenção a uma postura de reverência, a uma postura de reverência diante do Senhor, que conhece as nossas vidas. Sabe, o texto aqui de Salmo 51 fala que contra ti, Senhor, pequei, só contra ti eu pequei. Sei que o Senhor me sonda e me conhece. Sabe, há necessidade, meus irmãos, ao entrarmos na presença do Senhor, de entrarmos com um coração de reverência, uma postura de reverência, entendendo que o Senhor é santo e que há a necessidade de uma busca pela santidade e não somente uma posição de religioso, de dizer que eu estou na igreja, faço parte, estou indo na célula e que isto basta. Precisamos, meus irmãos, de rever o nosso conceito. Sabe, precisamos de ser sinceros diante de Deus, clamar a Deus. Ele sabe do nosso estado miserável em que nós nos encontramos. Mas a verdade é que longe do Senhor não há vida. A verdade é que distante do Senhor não há vida. E é nós quem precisamos nos posicionar, clamar a Deus. Deus, não me deixe caminhar. Essa foi a palavra de Davi, meus irmãos, aqui no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Essa deve ser a expressão do nosso coração. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu não sei como está o seu coração, não sei. Eu sei da minha vida, eu sei da minha posição diante de Deus. Agora a sua posição é você e o Senhor. Eu não sei como você se encontra, mas há uma necessidade de uma busca por santidade, uma busca por íntima comunhão com o Senhor. Sem isso nós estamos enganando a nós mesmos, e o Senhor está disposto a nos abençoar, o Senhor está disposto a derramar da presença dEle. Mas como está a nossa vida? Como está a nossa vida? Sabe, nós queremos, você tem esse momento agora de se posicionar diante do Senhor, de se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não abro mão de um compromisso com o Senhor, de caminhar na presença do Senhor.
a sua vida e o Senhor nesse momento, sabe? É noite de um conserto da nossa parte com o Senhor. É noite de nós fazermos uma autoanálise da nossa vida, de clamarmos pela misericórdia do Senhor, assim como Davi, sabe, muitas vezes nós esperamos um pecado escandaloso para clamar por misericórdia ao Senhor, mas na verdade é que quando nós dizemos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. E ao som do louvor, eu gostaria que você, em atitude de reverência, na presença do Senhor dos Senhores, fizesse uma autoanálise da sua vida. E nós queremos orar por você. Eu quero ser um segundo no coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o segundo coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Senhor, nós nessa noite, ó Pai, clamamos a Ti, ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, não nos deixe, ó Deus, caminhar, ó Pai, distante da presença do Senhor, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, caminhar, ó Deus, segundo o nosso próprio entendimento, mas, ó Deus, traga-nos de volta, ó Pai, a presença do Senhor, ó Pai. Quantas vezes, ó Deus, falhamos, ó Deus, em seguir o nosso próprio entendimento. Quantas vezes, ó Deus, não tememos ao Senhor como lhe é devido, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Traga-nos um entendimento sobre a reverência que precisamos ter diante do Senhor, ó Pai. Quantas vezes, ó Deus, agimos de qualquer jeito na Tua presença e nós não queremos, Senhor, caminhar, ó Deus, sozinho, ó Deus. Não queremos, ó Pai, caminhar de uma forma superficial, Senhor. Ó Deus, nós queremos viver experiências com o Senhor, ó Pai. Queremos, ó Deus, viver experiências, ó Deus, especiais com o Senhor, ó Deus. Tira de nós, ó Deus, toda mancha, ó Deus, toda inverdade, ó Deus, toda, ó Deus, sujeira, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor deseja encontrar a verdade em nós, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, nos ajuda, ó Deus, a não enganarmos a nós mesmos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, abra o nosso entendimento, ó Deus, sobre aquilo que nós temos colocado, ó Deus, na frente do Senhor, ó Pai, aquilo que nós temos levantado, ó Deus, como poste de adoração, ó Deus, como nós queremos servir ao Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós decidimos servir ao Senhor. Nessa noite, ó Pai, nós decidimos, ó Deus, caminhar em verdade, ó Deus, na presença do Senhor. Nessa noite, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Ó Deus, reacende em nós novamente a chama, ó Deus, aquela alegria de estar em Tua presença. Nós queremos sim, ó Deus, a manifestação da presença do Senhor. Queremos caminhar, ó Deus, na presença do Senhor, em íntima comunhão com o Senhor, ó Pai. Esse é o clamor do Teu povo nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus que nós te oramos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Louvado seja o Senhor que fala conosco e que não deixa caminhar, né, segundo o nosso próprio entendimento. Sabe, irmão, se o Senhor nos soltar, nós perecemos, nós caímos, né, nós nos matamos. Então nós devemos glorificar a Deus por cada exortação que Ele nos dá, porque como filho amado, né, Ele nos chama
a presença dele, nos fala: filho, você está errado nisso, conserta isso. São as direções de Deus para a nossa vida. Então nós devemos alegrar a Deus quando ele nos chamar a responsabilidade. Quero orar por você neste momento, né? Quero orar pela sua vida. Senhor, abençoa o teu povo, ó Deus, manifesta a tua graça, Senhor, ó Deus, que onde o teu povo caminhar durante essa semana, que o Senhor os abençoe, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, os proteja, ó Deus, que a graça do Senhor, o amor do Pai e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre o teu povo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Vai em paz, irmãos, que o Senhor te abençoe. Uma semana abençoada para você, para a sua família, e onde você for, que a presença de Deus seja sobre a sua vida. Amém?